Obrigado e oportunidade de estar falando aqui novamente. Estivemos falando hoje pela manhã no seminário de homeopatia e espiritismo, então algumas pessoas nos acompanharam na manhã e alguns slides, alguns temas a gente vai repetir só para pensar a ideia e poder avançar em alguns tópicos, e já convido de antemão para que vocês possam assistir uma complementação e uma integração deste tema com o próprio Dr. Andrei, que vai falar no sábado de manhã, às 10h50, né, Andrei? No auditório doutora Marlene Nobre, sobre a cura na visão de Jesus, Kardec e Hahnemann. E acredito, não vi a palestra dele, mas acredito que irá complementar e integrar e avançar em muitos pontos que queremos tocar superficialmente nessa abordagem. Dentro deste pensamento, a gente vai trazer a ideia de que hoje, na medicina hegemônica, que também tem avançado nos seus conceitos e nos seus pensamentos, talvez o conceito hoje que mais temos utilizado na nossa prática clínica e o pouco que foi trazido na própria palestra anterior, é a abordagem e o olhar da medicina integrativa, onde a abordagem médica visa a orientação não apenas para a paliação dos sintomas, ou para a supressão dos seus sintomas, mas a abordagem da pessoa como um todo, corpo, mente, espírito, incluindo todos os seus aspectos de vida, e enfatiza as relações terapêuticas entre o paciente e o médico, fazendo uso de todos os tipos de terapias consagradas cientificamente, sejam elas convencionais ou complementares. Isso é uma definição desse consórcio da Academia Americana de Medicina Integrativa, não é uma definição nossa nem espírita. Então vocês veem que há um avanço na própria medicina hegemônica do entendimento da proposta hoje, e esse avanço do que antes se chamava de medicina alternativa, que já é um termo abandonado, hoje ainda muito utilizado a medicina complementar. Dentro deste pensamento, o que se coloca é a alopatia como a medicina de escolha, e as demais técnicas seriam complementares. A homeopatia, a acupuntura, a psicoterapia, a própria meditação, outras técnicas seriam complementares à medicina hegemônica ou à alopatia, que seria a terapêutica de eleição. Ao conceito mais atual, que é esse que a gente trouxe no slide anterior, da medicina integrativa, que diz respeito a que não existe uma terapêutica de eleição. Existe o paciente que traz o seu distúrbio de saúde, e existem técnicas e recursos ao qual o terapeuta ou o médico precisa conhecer o doente em sua profundidade, conhecer as técnicas em profundidade, e ele vai, junto com o paciente, definir e elaborar um modelo de tratamento que vai melhor atender a necessidade daquele paciente. Ele vai se utilizar dos recursos adequados para o modelo em que ele esteja utilizando. Esses são alguns dos princípios da medicina integrativa, que são muitos dos princípios propriamente da própria medicina médico-espírita. Outro autor bastante importante, já esteve conosco por mais de uma oportunidade, é o Amit Goswami, e ele coloca que as enfermidades elas estão alocadas em mais de um corpo. Além do corpo físico, estão nos corpos sutis ou nos corpos energéticos, e ele baseia o seu pensamento na doutrina vedana indiana, que é a base do pensamento do Amit Goswami, físico, e ele classifica como físico, mental, físico, vital, mental, supramental e espiritual. E este é uma proposição de um modelo quântico
de abordagem a respeito da saúde e que um autor que já esteve conosco no Medinesp em 2007 e em outras palestras da AME em São Paulo, que é o Dr. Fernando Binhardi, que desenvolve um trabalho na Unifesp com medicina transdisciplinar, adapta para aplicabilidade na prática clínica e no consultório, de que maneira utilizar e aonde atuam cada uma das terapêuticas integrativas que nós propomos para o paciente. E dentro deste modelo, o Amit Goswami coloca a dimensão física, onde estariam as sensações, a dimensão metabólica, que chama de terreno biológico, que ainda estaria no físico, mas seria essa porção do físico mais sutil, o sistema endócrino, o sistema imunológico, o sistema neurológico, a dimensão vital, e ele coloca os sentimentos aqui nessa dimensão vital, eu discordo, mas isso é colocação do Dr. Amit Goswami. No campo mental, ele coloca as emoções e os pensamentos, e o supramental, o campo da intuição. E aonde atuariam cada uma das terapêuticas, sendo que o processo do adoecer seria dentro da causalidade descendente, da dimensão mais sutil ou espiritual, para a dimensão mais física, e a terapêutica viria do reequilíbrio da dimensão mais física para a dimensão mais sutil. Então, há necessidade de irmos equilibrando os corpos mais grosseiros, a partir do corpo físico, se ele estiver adoecido, para que possamos equilibrar os corpos mais sutis, mas não medicarmos apenas o físico, achando que estamos tratando o indivíduo. A necessidade de, se ele traz uma enfermidade orgânica, com sintomas físicos importantes, medicá-lo. Mas ir além no entendimento da causalidade mais profunda das suas dores e das suas enfermidades, reequilibrando as demais dimensões, para que ele possa mergulhar, compreendendo as causas mais profundas, e aí sim, compreendendo as causas mais profundas, traçar o seu caminho de reequilíbrio, que é efetivamente o objeto do processo de cura do espírito, né? E não de cura dos corpos, porque tudo aqui nós estamos falando de curas dos corpos, sejam ele terapêuticas alopáticas, terapêuticas mais grosseiras, medicamentos, cirurgias, sejam eles homeopatia, fitoterapia, florais, passe, reiki, todas elas são terapêuticas materiais, porque elas atuam na matéria, seja uma matéria mais grosseira, seja uma matéria mais sutil, quintessenciada, mas são terapêuticas materiais, né? Nós não estamos falando de cura do espírito. Embora, evidentemente, quanto mais sutilizado nós utilizamos, né, quanto mais sutil a terapêutica, mais ela toca nas dimensões espirituais. E que ações são essas? Então, a medicina hegemônica vai atuar no físico, ele propõe no metabólico a ortomolecular ou a nutrição, isso não é proposição nossa, é deles. A gente só trouxe como um exemplo, depois eu vou apresentar o que a gente propõe, o que eu faço. A homeopatia na dimensão do vital, e aí estaria o espaço da homeopatia. A fisioterapia funcional, ou práticas de fisioterapia que buscam conscientização corporal, na dimensão vital para o mental. A psicoterapia de ressignificação, na dimensão mental. E a meditação como proposta no supramental. Partindo desses dois processos, a gente caminha dentro de um pensamento médico espírita. O que a gente pode propor? Que modelos, que caminhos será que nós, como médicos espíritas, e a gente tem um congresso todo voltado para este pensamento de pesquisa, de prática, de modelos de abordagem, e cada um de nós tem desenvolvido na sua prática, e temos esse espaço para conversarmos e debatermos e lançarmos novas ideias, e a proposta dessa fala também é essa. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Kardec nos traz este tema, a aliança entre a ciência e a religião.
E ele diz: nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. E quando a gente para compreender um pouco em maior profundidade a doutrina espírita, e entende que nada ali está posto por acaso, porque quem coordenou a condução da obra foi o Espírito de Verdade, sobre a orientação do Cristo, a gente entende que a alocação dos próprios temas não foi ao acaso. Tanto que o primeiro capítulo que abre o Evangelho é: não vim destruir a lei. E dentro do não vim destruir a lei, está a aliança entre a ciência e a religião. Veja, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E se vocês depois chegando em casa abrirem o Evangelho, ou no hotel, ou no iPad, ou enfim, nos celulares, hoje em dia a gente acessa fácil, olhem lá a sequência que está. Então vem Moisés, Jesus, o Espiritismo. Ele termina a parte do Espiritismo dizendo que o Espiritismo prepara uma revolução moral, o mundo de regeneração que virá sobre a terra, preparando o reino de Deus. Qual é o próximo item? Aliança da ciência com a religião. É o próximo item, na sequência. Não é por acaso. A sequência, depois do item aliança da ciência com a religião, é a nova era. Ou seja, no nosso entendimento, é a aliança entre a ciência e a religião quem prepara a nova era. E a nova era é a entrada de um mundo de regeneração no planeta Terra. Portanto, esse esforço da aliança entre a ciência e a religião é fundamental para que o mundo de regeneração possa se instalar na nossa intimidade e, consequentemente, no planeta Terra. E para isso há necessidade desta fé raciocinada para que possamos vencer o materialismo em nós e em nossas ações e, evidentemente, na nossa sociedade. E é muito interessante porque Kardec diz, numa outra fala, que o objetivo fundamental do Espiritismo é ser o antagonista do materialismo. E ele diz que a única forma de ser o antagonista do materialismo é unindo fé com razão e a aliança da ciência com a religião. Não de uma forma superficial, né? A gente não está dizendo de instituições, mas de uma forma profunda no pensamento. Emmanuel faz isso quando vai dizer que o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra, que foi justamente o tema da palestra que nos antecedeu. E dentro do processo de cura, ao qual a nossa querida doutora Marlene traz e debruça o seu pensamento, em muitos momentos da sua obra, particularmente no passe como cura magnética, ela vai nos trazer diversos textos de Kardec a respeito do processo de cura, e quando a gente se debruça na obra de Kardec, textos espetaculares que nós, como médicos espíritas, a gente já apresentou um pouco disso no último Medinesp, a gente não vai repetir, só vai citar esses textos, precisamos necessariamente debruçarmos e estudarmos em profundidade. A Gênese é extraordinária, né? A Revista Espírita de março de 1968 é outro extraordinário quando ele fala sobre os 3 ramos da arte de curar. E, dentro do pensamento de saúde e doença, tudo que já foi falado, né? Não exteriorizar doença não significa estar saudável. O pensamento da ação em vidas sucessivas, da reencarnação, das provações do presente e passado. O ser humano integral, além do corpo, na causalidade descendente. Da divisão do perispírito nos seus múltiplos corpos, não como um corpo único, né, estruturado e fechado. Dos centros de força que alimentam as células físicas. E do fluxo de energia bloqueando ou desarmonizando. E aí, dentro desse modelo, pensando na constituição do ser humano em espírito,
corpo físico e nos seus envoltórios sutis, né? Corpo mental, ou aquele corpo que recobre o espírito, é fonte dos pensamentos, o primeiro corpo que recobre o espírito e que dá origem ao próprio perispírito, nas divisões propostas por André Luiz, embora outros autores proponham outras divisões, como o corpo astral, corpo causal e o corpo vital, que teria uma porção mais ligada à dimensão perispiritual e uma porção mais ligada ao corpo físico. Seria o duplo etérico. E dentro de uma outra visão esquemática, né, o espírito, o corpo físico e esses corpos sutis. E de que maneira, ou aonde a nossa terapêutica, ou o que nós podemos propor de terapêuticas, ou de que modelos de abordagem para o nosso paciente que está diante de nós num consultório, muitas vezes trazendo o seu desequilíbrio nessas múltiplas dimensões. Trazendo rapidinho, não vai dar tempo da gente pontuar essas questões, mas só citar para vocês alguns textos de Kardec, quando ele fala do ensaio teórico das curas instantâneas, esse é o nome do texto, Revista Espírita, março de 86, onde Kardec antecipa a medicina integrativa, é extraordinário isso. Ele lá, quando nem se pensava disso, ele antecipa a medicina integrativa, e ele não coloca de maneira nenhuma que uma terapêutica, apenas uma ou outra, deve ser utilizada de maneira exclusiva. Mas ele diz que, do ponto de vista material, o problema pode ter duas causas, e na verdade ele coloca uma terceira quando ele fala da mista. Ou uma alteração nos tecidos orgânicos, que seriam problemas físicos, propriamente dito, corpo físico, moléculas, órgãos, tecidos, quando a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Ele fala isso na Gênese. A alteração fluídica, quando as peças do corpo físico estão em bom estado, mas há um fluido deletério que impede o bom funcionamento. E ele usa o exemplo de um relógio. Como um relógio onde as peças estão em bom funcionamento, mas uma poeira impede o bom funcionamento. Essa poeira seria como esse fluido que impede o bom funcionamento. Se você abrir o relógio e limpar essa poeira, você não precisa substituir nenhuma peça. Você volta as mesmas pecinhas livre da poeira e o relógio volta o funcionamento perfeitamente. E a origem mista. E aí, dentro deste pensamento, Kardec propõe a terapêutica, né, de forma espetacular, nessas situações. E aí ele vai dizer o seguinte, que a medicina comum é impotente nas doenças causadas pelos fluidos. E são numerosas. A matéria pode se opor à matéria, mas a um fluido mau é preciso opor um fluido melhor e mais poderoso. A medicina tradicional fracassa contra os agentes fluidos. Pela mesma razão, a terapêutica fluídica fracassará onde é preciso opor a matéria à matéria. Ou seja, se há uma doença física, a terapêutica fluídica do passe ou qualquer outra terapêutica fluídica fracassará. É preciso o tratamento orgânico também. E aí Kardec vai descrever, a gente não vai ler, depois vocês leem quem tiver interesse, e ele vai descrever a base da ação magnética, da terapêutica fluídica, tudo no mesmo texto. A base da ação homeopática, que ele coloca como esse medicamento intermediário nas afecções mistas, orgânica, fluídica. Então ele coloca a homeopatia dentro deste caminho intermediário do orgânico para o fluídico, nessas afecções mistas. Isso aqui é texto de Kardec. A desordem orgânica será tratada pela introdução de materiais saudáveis para substituir os materiais deteriorados. Esses materiais podem ser fornecidos pelos medicamentos naturais, homeopáticos e pelo fluido magnético. Matéria que tem essenciada, esse é nosso. Né? Onde um triunfa, o outro pode fracassar. Né? Olha só, você pode utilizar diferentes terapêuticas para atuar num mesmo paciente, conhecendo qual é a natureza da sua patologia. Nenhum é panaceia universal e é necessário o diagnóstico correto, a indicação correta e ir ajustando. Bom,
Se a matéria orgânica reage sobre o espírito e o espírito reage sobre a matéria, sendo isso uma verdade, a gente observa aqui, cabe-nos uma pergunta, né? Múltiplas terapêuticas podem alterar sentimentos e modificar a condição moral do espírito? Kardec nos coloca essa mesma pergunta em março de 67, na homeopatia nas doenças morais, se os medicamentos homeopáticos curam enfermidades morais. Ele diz que os medicamentos homeopáticos podem auxiliar, agir sobre as partes elementares e fluídicas dos órgãos, modificar-lhes a constituição íntima, entretanto, não pode modificar-lhes as enfermidades como ciúme, ódio, orgulho, cólera, porque se fosse, seria a negação de toda responsabilidade moral. Pode auxiliar na expressão das emoções doentes, pode auxiliar a regular a expressão das emoções doentes, muitas vezes dando tempo ou dando margem para que o indivíduo, no seu processo de transformação íntima, no seu processo de renovação moral, encontre outros caminhos amparados no Evangelho, nas suas propostas íntimas, de novos caminhos de expressão das expressões mentais e espirituais, mas não pode de per si transformar o ser. E o próprio Hahnemann concorda e vem trazer essa expressão, porque já era este o pensamento dele, quando traz a mensagem à cólera, que está no próprio capítulo do Evangelho, capítulo 10, quando Hahnemann diz: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, curar, do ponto de vista mais expressivo no entendimento da palavra cura, estamos dizendo do reequilíbrio das dimensões orgânicas, do reequilíbrio da dimensão energética, dos corpos energéticos, permitindo que o espírito, ser dotado de razão e de outros atributos do espírito, possa reorganizar-se, possa encontrar o caminho a que veio fazer na sua existência, encontrar os seus propósitos, o seu significado de vida, para que ele mesmo possa elaborar novas criações mentais, transformar as vibrações dos seus sentimentos e, com isso, reestruturando-se e direcionando um caminho de cura, porque a cura do espírito não é algo instantâneo, não é algo que se constrói de um momento para o outro. As curas orgânicas ou físicas podem ser instantâneas, mas a cura do espírito é um processo elaborado ao longo de séculos de trajetória do espírito, em que ele muitas vezes vai caminhando nos seus erros e aprendizados até que ele vá construindo uma trajetória luminosa. Assim, a medicina do futuro, acreditamos nós, traçará para cada paciente um diagnóstico e uma terapêutica, que abrangerá o ser espiritual, o corpo energético e o corpo físico. Um dos modelos, hoje, o Domingos apresentou, numa proposta de anamnese, e aberto para podermos discutir e ampliar essa discussão, e a necessidade de associarmos medicamentos químicos, fluídicos e espirituais, num contexto totalmente harmonizado entre ciência e religião. Ao nosso entendimento, é esta aliança que abrirá as portas do mundo de regeneração do planeta Terra, no que compete ao nosso papel, como médicos espíritas. E dentro do processo de adoecimento, buscando cada uma dessas dimensões, a gente propõe aí um modelinho que ainda está absolutamente num esboço, mas aonde a medicina alopática atuaria aí na dimensão do corpo físico, na dimensão do perispírito. A gente tem essas terapêuticas, sendo que as terapias naturais, como a fitoterapia, dos florais, a própria água fluida, estaria na dimensão do corpo vital, a medicina complementar como a homeopatia, a acupuntura, também nessa dimensão vital, as terapias corporais e motoras de consciência corporal, as bioenergéticas como o Reiki, o Jorei, na casa espírita o Passe,
dentro dessa dimensão do perispírito. No corpo mental, o envoltório fluídico do espírito, o primeiro envoltório do espírito, as terapias mente e corpo, como a meditação, os processos de relaxamento, as psicoterapias, especialmente as de ressignificação. Na casa espírita, a gente tem o recurso do atendimento fraterno, quando orientado para esse processo de ressignificação, à luz do Evangelho. As terapias artísticas, também quando direcionadas para a construção do belo, porque o belo é um dos objetivos da criação divina, da arte-terapia, da musicoterapia, da própria arte. As práticas espirituais e religiosidades, da prece como sintonia e o próprio trabalho do bem, porque assim como o belo, um dos outros objetivos da criação divina é o bem, como nos coloca Paulo, né, no Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo. E na dimensão do espírito, na ação ou tocando a razão, o autoconhecimento e o processo da transformação íntima, como a doutrina espírita tão bem nos propõe. Tocando na dimensão da espiritualidade, o significado e o propósito de vida, ou a missão de vida, e a homeopatia também é rica em nos propor esse direcionamento quando abordamos e quando olhamos para o paciente que está conosco, e o Evangelho de Jesus como este roteiro a iluminar a caminhada individual de cada um de nós e do paciente que está conosco dentro deste seu propósito de vida. Então, o que veio a construir, né? Qual é o seu propósito, qual é o seu projeto de caridade para esta encarnação, né? Qual é a sua construção de bem que veio a estruturar nesta encarnação consigo mesmo, com aqueles que estão ao seu redor, especialmente os do seu núcleo familiar e na sua relação com o Criador. Não sei se eu tenho tempo. 3 minutos. E aí, mais esboço ainda, o qual os amigos que têm mais capacidade, peço que me ajudem. Se a gente pode pensar no modelo, de alguma forma, né, dessas atuações. Eu vou abrir aqui. Nossa, desconfigurou tudo aqui. Mas, enfim, aonde atuaria cada uma dessas porções? Sendo que a alopatia, atuando mais nessa dimensão física, né? A fitoterapia, ao meu ver, a nutrição funcional, nessa dimensão mais metabólica, tem um papel extraordinário e um caminho espetacular de atuação, porque a fitoterapia tem um caminho muito orgânico, porque a gente pega as plantas que trazem a função química, mas não uma química tão particularizada como o remédio alopático, mas ela atua na porção orgânica diretamente, assim como o remédio alopático, mas há uma porção energética da planta que vai junto no fitomedicamento e tem uma ação espetacular nessa interface, e ela substitui a alopatia em muitos casos de maneira muito interessante. A homeopatia, como nós colocamos na outra abordagem, talvez nessa dimensão vital mais próxima do físico, né? E o passe, ou as terapêuticas de imposição de mãos, nessa dimensão vital mais sutil, ou mais próxima do perispírito. Na dimensão perispírito e mental, ficou desconfigurada ali, mas as psicoterapias, próprio atendimento fraterno, as propostas de arte pelo belo, reconfigurando o corpo causal e desconfigurando as memórias do corpo causal, permitindo uma nova construção de memória, onde construções doentes do passado possam ser reorganizadas por construções no bem, por construções no belo. E reconfigurações que permitam que o ser possa manter-se num padrão mental de mais alta elevação do seu pensamento, em ondas de pensamento, como o André Luiz nos propõe, de pensamentos rápidos, né? Ou de ondas curtas, ou ultra curtas não dá ainda, mas de ondas médias para ondas curtas, e ocasionalmente a gente consiga subir um pouco mais o nosso padrão de pensamento,
pela religiosidade, pela prece, pelo trabalho no bem, pelos processos meditativos, que é um campo a ser abordado, estudado e aprofundado dentro da própria casa espírita, para que a gente verdadeiramente chegue e entre dentro da terapêutica do espírito na nossa prática diária e aonde a casa espírita também traz algo de profunda atuação. Para que saúde, caminhando como significado e propósito de vida ligado à espiritualidade, nos entenda que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, como Lourenço Prado nos traz, nas instruções psicofônicas, e saúde é essa realização real da conexão Criador-criatura, e para que a aliança entre ciência e religião para um mundo de regeneração abra efetivamente esta nova era para cada um de nós, e que possamos, quiçá, ainda nesta encarnação, cumprir com o papel de médicos do porvir, né? Como André Luiz nos sinalizou em 1943, que o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. E dedicar-se às providências espirituais não significa abandonar o conhecimento médico, o conhecimento acadêmico, o conhecimento das pesquisas, nada disso. Mas aliar ao conhecimento científico, ao conhecimento religioso, não a religião dogmática, mas ao conhecimento religioso como essa porta que nos conecta e que nos liga ao Criador. Muito obrigado.